O filtro mental que separa os que prosperam, um tipo de filtro invisível, operando dentro da mente humana, que determina quem prospera e quem permanece preso na mesma realidade durante anos. A maioria das pessoas acredita que riqueza, prosperidade ou crescimento financeiro dependem principalmente de oportunidades externas. Pensam que o dinheiro está ligado à sorte, ao lugar onde nasceram, ao governo, à economia ou ao acaso. No entanto, Napoleon Hill descobriu algo muito diferente ao estudar centenas de milionários ao longo de décadas. Ele percebeu que antes da riqueza aparecer no mundo material, ela surge dentro da mente. Existe um padrão invisível que começa a operar na forma como uma pessoa interpreta a realidade. Esse padrão funciona como um filtro mental. Esse filtro decide quais ideias entram, quais pensamentos permanecem e quais crenças são descartadas. É exatamente esse filtro que separa as pessoas que prosperam daquelas que vivem presas na mesma situação durante décadas. A maioria nunca percebe que esse filtro existe. Por isso continuam tentando mudar resultados externos, sem alterar o sistema interno que produz esses resultados. Quando alguém começa a desenvolver esse filtro mental, algo curioso acontece. A pessoa passa a enxergar o mundo de forma diferente da maioria. Situações que antes pareciam problemas começam a ser vistas como oportunidades. Obstáculos passam a ser interpretados como treinamento, e fracassos deixam de ser sinais de incapacidade e passam a ser informações valiosas para o próximo passo. Napoleon Hill observou que todas as pessoas que alcançaram riqueza verdadeira tinham um padrão mental muito parecido. Não importava se eram empresários, inventores, investidores ou líderes. Todas possuíam um tipo de disciplina mental que filtrava pensamentos negativos antes que eles dominassem a mente. Esse filtro não nasce pronto, ele é construído, e poucas pessoas estão dispostas a construí-lo. A razão é simples. Construir esse filtro exige algo que a maioria evita. Responsabilidade mental significa assumir que os pensamentos que você aceita todos os dias estão moldando sua realidade futura. Significa reconhecer que cada crença que você mantém dentro da mente se transforma em um comando para o subconsciente, e o subconsciente não discute, ele apenas executa. Se uma pessoa repete constantemente pensamentos de escassez, medo ou incapacidade, o subconsciente começa a organizar a realidade para confirmar essas crenças. Mas quando alguém começa a instalar um novo filtro mental, o processo se inverte. A mente passa a aceitar apenas pensamentos que fortalecem crescimento, progresso e prosperidade. Isso muda completamente o comportamento. E comportamento muda resultados. Hill chamava isso de controle da mente consciente. É a habilidade de escolher quais pensamentos terão permissão para permanecer dentro da mente. Sem esse controle, qualquer ideia negativa pode entrar e dominar o sistema mental. Com esse controle, a pessoa se torna seletiva, e essa seletividade cria o filtro que separa os que prosperam. Pessoas que prosperam não são simplesmente otimistas, elas são estrategicamente seletivas com seus pensamentos. Elas entendem que cada pensamento é uma semente, e nem toda semente merece ser plantada. A maioria das pessoas permite que qualquer pensamento entre na mente. Medo, dúvida, comparação, autossabotagem. Essas ideias se acumulam silenciosamente. Com o tempo, elas se transformam em crenças, e crenças moldam decisões. Decisões moldam destino. Mas quando alguém desenvolve o filtro mental que Hill descreveu, algo poderoso acontece. A pessoa começa a interromper pensamentos que não servem ao seu crescimento. Isso não significa ignorar problemas. Significa interpretar problemas de maneira diferente. M. Vess, do Penser. Isso é impossível. A mente começa a perguntar: como isso pode ser resolvido? Essa pequena mudança cria um efeito gigantesco, porque o cérebro começa a buscar soluções. E quando o cérebro procura soluções, oportunidades começam a aparecer. É nesse ponto que muitas pessoas dizem que alguém teve sorte, mas Hill descobriu que sorte raramente é acaso. Na maioria das vezes, é consequência de uma mente preparada, uma mente que desenvolveu o filtro correto. Esse filtro mental começa com uma decisão muito simples. Decidir que você não aceitará qualquer pensamento como verdade absoluta. A maioria das pessoas acredita em tudo que passa pela própria mente, mas pessoas que prosperam questionam pensamentos limitantes. Elas perguntam: esse pensamento me fortalece ou me enfraquece? Esse pensamento me aproxima ou me afasta do tipo de vida que desejo construir? Se a resposta for negativa, o pensamento é descartado. Isso cria espaço mental. E espaço mental permite novas ideias. Hill dizia que a riqueza começa com uma ideia dominante, mas essa ideia dominante precisa de espaço dentro da mente. Se a mente estiver cheia de dúvidas, medos e crenças limitantes, não há espaço para a ideia prosperar. Por isso o filtro mental é tão poderoso. Ele limpa o terreno. Ele remove pensamentos que sabotam o crescimento.
E quando esse processo começa, uma transformação silenciosa ocorre. A pessoa passa a perceber que muitos limites que acreditava serem reais eram apenas interpretações mentais. Essa descoberta muda tudo, porque quando um limite mental desaparece, novas possibilidades surgem imediatamente. Hill observou que muitas pessoas estavam muito mais próximas da prosperidade do que imaginavam. O problema era que seus filtros mentais estavam programados para detectar problemas em vez de oportunidades. Quando o filtro muda, a percepção muda. E quando a percepção muda, as ações mudam. E quando as ações mudam, os resultados inevitavelmente mudam também. Mas há algo ainda mais profundo nesse processo. O filtro mental não apenas altera a forma como você vê o mundo, ele altera a forma como o mundo responde a você. Pessoas com mentalidade de crescimento atraem conversas diferentes, encontram oportunidades diferentes, tomam decisões diferentes e se colocam em ambientes diferentes. Tudo isso começa dentro da mente. Antes de qualquer mudança externa acontecer, Napoleon Hill descobriu que a maioria das grandes viradas financeiras na vida de uma pessoa começam com uma mudança silenciosa na forma de pensar. Nenhum dinheiro aparece primeiro. Primeiro aparece um novo padrão mental. E é exatamente isso que vamos explorar. Porque existem sinais claros de que esse filtro mental está começando a se formar dentro de você. Sinais que indicam que sua mente está deixando de operar no modo de sobrevivência e começando a operar no modo de prosperidade. E quando esses sinais aparecem, significa que algo poderoso já começou a se mover dentro da sua realidade. Existe um momento específico na jornada mental de uma pessoa em que algo começa a mudar silenciosamente. Não é algo visível para os outros. Não aparece imediatamente na conta bancária. Não se manifesta instantaneamente em riqueza material. Mas dentro da mente, um novo tipo de funcionamento começa a surgir. Napoleon Hill percebeu isso ao estudar homens e mulheres que saíram da pobreza absoluta e construíram grandes fortunas. Antes de qualquer mudança externa acontecer, uma transformação mental já havia começado. Essa transformação é o início do filtro mental da prosperidade. Esse filtro começa a alterar a forma como a mente interpreta os acontecimentos da vida. Situações que antes geravam medo passam a gerar curiosidade. Desafios que antes pareciam barreiras passam a ser vistos como fases do processo. Esse é o primeiro grande sinal. A pessoa deixa de reagir emocionalmente aos problemas e começa a analisá-los estrategicamente. Enquanto a maioria entra em pânico diante das dificuldades, quem desenvolve esse filtro mental pergunta algo diferente. Pergunta: o que posso aprender com isso? Essa pergunta parece simples, mas ela muda completamente o funcionamento do cérebro. Porque quando a mente busca aprendizado em vez de lamentação, ela entra em um estado de crescimento. E crescimento mental sempre precede crescimento financeiro. Hill dizia que o verdadeiro ponto de virada na vida de alguém acontece quando essa mudança de postura se torna permanente. Não é mais um pensamento ocasional. É um novo padrão mental. Outro sinal poderoso de que esse filtro mental está sendo instalado é quando a pessoa começa a se sentir desconfortável com pensamentos de escassez. Algo dentro dela passa a rejeitar automaticamente ideias limitantes. Comentários negativos deixam de parecer verdades absolutas. Comparações com outras pessoas perdem força. A mente começa a perceber que a realidade de cada indivíduo é construída a partir de decisões e interpretações internas. E essa percepção cria liberdade. Liberdade mental. Pessoas que prosperam entendem algo que a maioria nunca percebe. Elas entendem que a mente humana funciona como um sistema de programação. Aquilo que você repete mentalmente com frequência começa a se tornar parte da sua identidade. E identidade molda comportamento. Por isso, o filtro mental da prosperidade começa a eliminar pensamentos repetitivos de incapacidade. Quando alguém começa a pensar constantemente em crescimento, soluções e possibilidades, o cérebro cria novos caminhos neurais. Esses caminhos facilitam decisões mais inteligentes, facilitam atitudes mais corajosas, facilitam movimentos que antes pareciam impossíveis. Hill chamava esse fenômeno de mudança de mentalidade dominante. A mentalidade dominante é o conjunto de ideias que ocupam a maior parte da mente consciente. Se a mentalidade dominante é de medo, a pessoa evita riscos. Se a mentalidade dominante é de crescimento, a pessoa começa a agir. E a ação consistente sempre cria resultados. Outro sinal importante de que esse filtro mental está se fortalecendo aparece na forma como a pessoa escolhe suas influências. Ela começa a prestar mais atenção nas informações que consome. Percebe que certas conversas drenam energia. Percebe que algumas pessoas reforçam pensamentos de escassez. E lentamente começa a selecionar melhor seu ambiente mental. Isso não significa abandonar pessoas. Significa proteger a própria mente. Porque a mente humana absorve constantemente ideias do ambiente. Hill dizia que cada conversa que você tem influencia o padrão de pensamento que você mantém. Por isso, pessoas que prosperam se tornam extremamente seletivas com as ideias que permitem entrar em suas mentes.
Elas buscam livros que expandem visão, buscam conversas que estimulam crescimento, buscam ambientes onde pensar grande não é considerado loucura. Esse processo cria algo muito poderoso. Cria alinhamento mental, e quando a mente entra em alinhamento com um objetivo claro, algo extraordinário acontece. O cérebro começa a trabalhar continuamente para encontrar caminhos. Mesmo quando você não está pensando conscientemente sobre o problema, o subconsciente continua processando possibilidades. É por isso que muitas grandes ideias surgem inesperadamente. Durante uma caminhada, durante um banho, durante uma conversa. O subconsciente estava trabalhando silenciosamente, e o filtro mental permitiu que aquela ideia fosse reconhecida como valiosa. Mas há um detalhe muito importante que Napoleon Hill sempre enfatizava. Esse filtro mental não se fortalece apenas com pensamento positivo. Ele se fortalece com decisão. Decisão de agir, decisão de persistir, decisão de continuar mesmo quando os resultados ainda não apareceram, porque no início, a mudança acontece apenas dentro da mente. O mundo externo demora um pouco mais para acompanhar, e é exatamente nesse período que muitas pessoas desistem. Elas começam a mudar mentalmente, mas param antes que os resultados se manifestem. Quem prospera entende que existe um intervalo entre a mudança interna e a mudança externa. Esse intervalo é o campo de prova. É onde a persistência ela é testada. Hill observou que quase todos os milionários passaram por esse estágio, um período onde ainda não havia sinais visíveis de sucesso. Mas algo dentro deles já sabia que estavam no caminho certo. Esse sentimento interno não é arrogância, é convicção. Convicção construída por um novo padrão mental. E quando essa convicção se instala, o comportamento muda radicalmente. A pessoa passa a agir com mais clareza. Passa a tomar decisões mais rápidas, passa a perceber oportunidades que antes ignorava, e pouco a pouco, a realidade externa começa a refletir essa mudança. É nesse ponto que muitas pessoas dizem que alguém de repente começou a prosperar, mas não foi de repente. Foi resultado de um filtro mental que estava sendo construído silenciosamente durante meses ou anos. E esse filtro continua se fortalecendo à medida que a pessoa desenvolve um novo tipo de pensamento. Um pensamento que Napoleon Hill chamava de pensamento direcionado. Pensamento direcionado significa pensar com propósito. Não deixar a mente vagar aleatoriamente entre medo, preocupação e dúvida, mas conduzir conscientemente a mente para ideias que criam crescimento. Esse é o verdadeiro segredo por trás da mentalidade de prosperidade. E ainda existem sinais mais profundos de que esse filtro mental está operando dentro de você. Sinais que indicam que sua mente está deixando definitivamente o padrão da média e entrando em um novo nível de percepção. Um nível onde prosperidade deixa de parecer algo distante e começa a se tornar inevitável. Quando o filtro mental da prosperidade começa a se instalar de verdade dentro de uma pessoa, certos comportamentos passam a surgir quase naturalmente. Não são comportamentos ensinados em cursos rápidos ou aprendidos em frases motivacionais, são mudanças internas que começam a refletir em atitudes práticas no dia a dia. Napoleon Hill percebeu que essas mudanças aparecem primeiro de forma sutil. A pessoa muitas vezes nem percebe que já começou a pensar diferente da maioria, mas quem observa de fora consegue notar algo curioso. Existe uma calma diferente em quem está desenvolvendo esse filtro mental. Não é uma calma passiva. Não é conformismo, é uma espécie de confiança silenciosa. Essa confiança nasce de um entendimento profundo que poucos alcançam. O entendimento de que resultados externos são consequência direta de padrões mentais internos. Quando alguém compreende isso de verdade, deixa de desperdiçar energia tentando controlar tudo o que acontece ao redor. Em vez disso, começa a controlar aquilo que realmente pode dominar. Os próprios pensamentos. Esse é o primeiro comportamento invisível. Controle consciente da própria mente. Enquanto a maioria reage impulsivamente às circunstâncias, quem desenvolve o filtro da prosperidade cria uma pequena pausa mental antes de reagir. Essa pausa muda tudo, porque dentro dessa pausa existe escolha. Escolha de interpretar a situação de forma mais inteligente. Escolha de responder de forma estratégica. Escolha de agir com visão de longo prazo. Hill dizia que pessoas comuns vivem reagindo ao mundo. Pessoas extraordinárias começam a criar o próprio mundo. Outro comportamento invisível surge logo em seguida. A pessoa começa a desenvolver uma relação diferente com o tempo. Para a maioria das pessoas, tempo é algo que precisa ser preenchido. Para quem possui o filtro mental da prosperidade, tempo se torna um recurso estratégico. Cada hora do dia passa a ter valor, não porque a pessoa vive em pressão constante, mas porque começa a perceber o poder da consistência. Hill observou que a riqueza raramente aparece como resultado de um único grande evento. Ela geralmente é consequência de milhares de pequenas decisões corretas, acumuladas ao longo do tempo. Quando alguém entende isso, começa a valorizar pequenas ações diárias, ler algumas páginas, pensar em ideias novas, refletir sobre decisões, planejar o próximo passo.
Essas pequenas atitudes criam uma vantagem silenciosa que cresce com o passar dos meses. Outro comportamento que aparece quando esse filtro mental se fortalece é a mudança na forma de lidar com erros. A maioria das pessoas encara erros como confirmação de incapacidade. Quem desenvolveu o filtro da prosperidade enxerga erros como dados, informações, experimentos. Cada tentativa que não funciona se torna um ajuste no caminho. Essa mentalidade transforma fracasso em progresso. E isso cria algo extremamente poderoso: persistência inteligente. Hill dizia que persistência é a principal diferença entre quem alcança a riqueza e quem abandona seus objetivos no meio do caminho. Mas não é qualquer tipo de persistência. É persistência baseada em aprendizado constante. A pessoa continua avançando, mas sempre ajustando a rota. Outro comportamento invisível começa a surgir. A pessoa passa a sentir menos necessidade de aprovação externa. Isso acontece porque o filtro mental fortalece a convicção interna. Quando alguém sabe para onde está indo, opiniões negativas começam a perder impacto. Críticas deixam de ser bloqueios, elas passam a ser apenas opiniões. Isso libera energia mental. Energia que antes era usada tentando agradar todos ao redor. Agora essa energia passa a ser direcionada para construir algo maior. Hill observou que praticamente todos os grandes realizadores enfrentaram incompreensão no início de suas jornadas. Porque ideias grandes raramente são entendidas por quem pensa pequeno. Quem possui o filtro mental da prosperidade aprende a conviver com isso. Outro comportamento poderoso começa a aparecer. A mente começa a buscar soluções automaticamente. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, a pessoa passa a perguntar qual é o próximo passo. Essa mudança parece pequena, mas ela altera completamente o estado mental. Perguntas criam direção para o cérebro. Quando você pergunta, por que minha vida é difícil? O cérebro começa a procurar justificativas para a dificuldade. Mas quando você pergunta, como posso melhorar essa situação? O cérebro começa a procurar possibilidades. Esse é um dos mecanismos mais poderosos da mente humana. Hill chamava isso de pensamento construtivo. Pensamento construtivo direciona a energia mental para a criação. E onde existe criação, existe progresso. Outro sinal muito claro de que esse filtro mental está ativo aparece na forma como a pessoa enxerga outras pessoas bem-sucedidas. A maioria reage com inveja ou comparação. Quem desenvolveu o filtro da prosperidade reage com curiosidade. Pergunta: o que posso aprender com essa pessoa? Qual mentalidade permitiu que ela chegasse até ali? Essa mudança elimina uma das maiores armadilhas mentais que existem: a mentalidade de escassez. Escassez faz a pessoa acreditar que o sucesso de alguém reduz suas próprias chances. Prosperidade ensina algo diferente. Mostra que sucesso deixa pistas. E quem aprende a interpretar essas pistas, consegue encurtar o próprio caminho. Hill passou mais de 20 anos estudando exatamente essas pistas. Ele entrevistou centenas de milionários e percebeu que todos compartilhavam algo em comum. Não apenas estratégias financeiras, mas uma estrutura mental muito específica. Essa estrutura mental começa com uma decisão simples: decidir que você não aceitará viver no mesmo padrão mental da média. Porque a média pensa pequeno. A média reage com medo. A média busca segurança antes de crescimento. Quem prospera entende que crescimento exige desconforto temporário. Exige mudança, exige coragem. Mas acima de tudo, exige controle mental. E quando esse controle mental começa a se consolidar, uma mudança profunda ocorre. A pessoa deixa de esperar que o mundo mude primeiro. Ela muda primeiro. E então observa o mundo começar a responder de forma diferente. Mas existe um estágio ainda mais profundo nesse processo. Um estágio onde o filtro mental deixa de ser apenas um esforço consciente e passa a se tornar parte da identidade da pessoa. Quando isso acontece, prosperidade deixa de ser um objetivo distante. Ela começa a se tornar um caminho natural. E é exatamente sobre esse estágio que vamos falar agora. Porque existem sinais muito claros de que sua mente está entrando definitivamente no nível mental da prosperidade. Existe um ponto na jornada mental de uma pessoa em que algo muda de forma definitiva. Não é uma mudança dramática visível para o mundo. Não há fogos de artifício, nem um anúncio repentino de sucesso. A mudança acontece dentro da mente. Napoleon Hill observou esse fenômeno repetidas vezes, ao estudar pessoas que saíram da mediocridade financeira para construir riqueza extraordinária. Em praticamente todos os casos, havia um momento em que o padrão mental deixava de oscilar. Antes disso, a pessoa alternava entre confiança e dúvida, entre entusiasmo e medo, entre esperança e insegurança. Mas quando o filtro mental da prosperidade começa a se consolidar, essa oscilação diminui. A mente começa a estabilizar em um novo padrão. Esse padrão é o padrão da convicção. Convicção não significa certeza absoluta sobre o futuro. Significa confiança suficiente para continuar avançando mesmo sem garantias.
Essa diferença é crucial, porque a maioria das pessoas espera segurança total antes de agir, mas segurança total raramente existe. Quem prospera aprende a agir mesmo quando o caminho ainda não está completamente claro. Hill dizia que fé aplicada é a força mais poderosa que existe na construção da riqueza, mas ele não falava de fé como algo puramente espiritual. Ele falava de fé como um estado mental que permite ação contínua. Essa fé nasce quando o filtro mental começa a eliminar dúvidas excessivas. Não significa que a pessoa nunca sente medo. Significa apenas que o medo deixa de controlar suas decisões. Esse é um dos sinais mais claros de que a mente está evoluindo. Outro sinal poderoso aparece na forma como a pessoa começa a enxergar dificuldades. Antes, dificuldades eram interpretadas como sinais de que algo estava errado. Agora passam a ser interpretadas como parte natural do processo. Hill descobriu que praticamente todas as histórias de grande prosperidade incluem fases difíceis, negócios que falharam, projetos que não deram certo, momentos em que parecia que nada estava avançando. Mas havia algo que diferenciava essas pessoas. Elas não interpretavam dificuldades como fracasso final, interpretavam como ajustes temporários. Essa mentalidade cria resiliência. E resiliência cria continuidade. E continuidade cria resultados. Outro ponto fundamental no desenvolvimento desse filtro mental é a mudança na forma como a pessoa define sucesso. A maioria mede sucesso apenas por resultados externos: dinheiro, status, reconhecimento. Mas quem desenvolve a mentalidade da prosperidade passa a medir sucesso de outra maneira. Começa a medir pela própria evolução, pela expansão da capacidade mental, pelo crescimento da visão, pela melhoria da disciplina. Essa mudança parece simples, mas ela cria uma vantagem gigantesca, porque quando a pessoa valoriza a evolução interna, ela continua avançando, mesmo quando os resultados externos ainda não chegaram. Essa consistência silenciosa cria uma diferença enorme ao longo do tempo. Enquanto muitos desistem no meio do caminho, quem possui o filtro mental da prosperidade continua construindo. Outro aspecto interessante começa a surgir: a pessoa passa a sentir menos urgência por resultados imediatos. Isso pode parecer contraditório, mas na verdade é um sinal de maturidade mental. Quem entende o funcionamento do sucesso sabe que resultados grandes geralmente exigem tempo para aprender, tempo para construir habilidades, tempo para criar relacionamentos, tempo para desenvolver visão estratégica. Hill observou que muitos milionários levaram anos antes de alcançar seus grandes resultados, mas durante esse período estavam constantemente evoluindo mentalmente, estavam preparando a mente para lidar com responsabilidades maiores. Esse processo cria algo extremamente valioso: paciência estratégica. Paciência estratégica não significa passividade, significa continuar agindo, mas sem ansiedade destrutiva. Significa compreender que cada etapa do processo está preparando algo maior. Outro sinal de evolução mental aparece quando a pessoa começa a assumir total responsabilidade pela própria vida. Não culpa mais o ambiente, não culpa mais a economia, não culpa mais outras pessoas. Entende que, embora existam fatores externos, a forma como reage a esses fatores é sempre uma escolha. Essa mentalidade cria poder pessoal, porque quando alguém assume responsabilidade total, também assume o controle da própria direção. Hill afirmava que uma das maiores descobertas que alguém pode fazer é perceber que pode controlar o próprio pensamento. E se pode controlar o próprio pensamento, pode influenciar diretamente os resultados da própria vida. Esse entendimento transforma completamente a postura diante da realidade. A pessoa deixa de se sentir vítima das circunstâncias, passa a se ver como criadora de possibilidades. Esse é um salto gigantesco de consciência. E quando esse salto acontece, o comportamento muda novamente. A pessoa começa a buscar conhecimento com mais intensidade. Começa a estudar pessoas bem-sucedidas. Começa a observar padrões. Começa a fazer perguntas melhores. Perguntas inteligentes geram respostas inteligentes, e respostas inteligentes geram decisões mais eficazes. Esse processo acelera o crescimento. Outro aspecto interessante é que a pessoa começa a perceber oportunidades que antes passavam completamente despercebidas. Isso acontece porque o cérebro funciona como um sistema de busca. Ele tende a encontrar aquilo que você procura. Se você procura problemas, encontrará problemas. Se procura oportunidades, encontrará oportunidades. O filtro mental da prosperidade treina o cérebro para detectar possibilidades. Essa habilidade é extremamente poderosa, porque muitas oportunidades estão escondidas dentro de situações aparentemente comuns, mas apenas quem desenvolveu o olhar certo consegue enxergá-las. Hill dizia que a mente humana é a ferramenta mais poderosa de criação que existe, mas ela precisa ser treinada. Sem treinamento, a mente funciona de forma automática, reagindo a estímulos externos, repetindo padrões antigos. Com treinamento, a mente se torna um instrumento de criação consciente. E quando alguém alcança esse nível de controle mental, algo muito interessante acontece. A pessoa começa a perceber que prosperidade
não é apenas dinheiro. Prosperidade é expansão. Expansão de visão, expansão de capacidade, expansão de possibilidades. O dinheiro passa a ser apenas uma consequência natural dessa expansão. Esse entendimento muda completamente a relação com o sucesso e prepara o terreno para algo ainda mais poderoso, porque existe um último estágio no desenvolvimento desse filtro mental. Um estágio onde a prosperidade deixa de parecer uma possibilidade distante e começa a se tornar algo inevitável. E é exatamente sobre esse estágio final que vamos falar agora. A pessoa começa a perceber padrões, não apenas padrões em sua própria vida, mas padrões no funcionamento do sucesso. Napoleon Hill observou que praticamente todos os indivíduos que alcançaram prosperidade verdadeira começaram a enxergar a realidade de maneira diferente da maioria. Eles perceberam que riqueza não é apenas um evento isolado que acontece de forma aleatória. Riqueza é consequência de um conjunto de fatores mentais que operam continuamente. Quando alguém começa a entender isso, deixa de buscar atalhos, passa a construir fundamentos. Essa é uma mudança profunda. A maioria das pessoas quer resultados rápidos, quer encontrar uma fórmula mágica, uma oportunidade única ou um golpe de sorte que resolva tudo de uma vez. Mas quem desenvolve o filtro mental da prosperidade entende algo muito mais poderoso. Entende que o verdadeiro crescimento é cumulativo. Pequenas melhorias constantes produzem resultados gigantescos ao longo do tempo. Hill dizia que o sucesso raramente acontece em um único salto. Ele geralmente acontece através de uma série de avanços aparentemente pequenos, mas esses avanços são guiados por um pensamento estratégico. Quando a mente entra nesse nível de compreensão, a pessoa passa a valorizar cada pequena evolução, cada nova habilidade aprendida, cada nova ideia explorada, cada nova conexão criada. Tudo passa a fazer parte de uma construção maior. Esse pensamento cria algo extremamente importante: momentum. Momentum é o efeito acumulado de ações consistentes ao longo do tempo. No início, o progresso pode parecer lento, mas à medida que o conhecimento cresce, a experiência aumenta e a visão se amplia. O avanço começa a acelerar. Ele observou que muitos milionários passaram anos construindo esse momentum antes que o mundo percebesse seu sucesso. Durante esse período, estavam fortalecendo o filtro mental, estavam treinando a mente para pensar em soluções maiores, estavam ampliando sua capacidade de lidar com oportunidades maiores, porque prosperidade não depende apenas de encontrar oportunidades. Depende de estar preparado para aproveitá-las, e essa preparação acontece primeiro dentro da mente. Outro aspecto importante começa a surgir nesse estágio. A pessoa desenvolve uma visão de longo prazo. Em vez de pensar apenas no próximo mês ou no próximo ano, começa a pensar em décadas. Esse tipo de visão muda completamente a forma de tomar decisões. Decisões deixam de ser baseadas apenas em gratificação imediata, passam a ser baseadas em construção de valor. Hill afirmava que a riqueza verdadeira é construída quando alguém dedica tempo suficiente para desenvolver algo de grande utilidade para outras pessoas. Quando alguém resolve problemas importantes para muitas pessoas, a prosperidade se torna uma consequência natural. Esse entendimento muda completamente a mentalidade de quem está desenvolvendo o filtro mental da prosperidade. A pessoa deixa de perguntar apenas como ganhar dinheiro, começa a perguntar algo muito mais poderoso: como posso criar valor? Essa pergunta muda tudo, porque quando o foco muda para a criação de valor, novas ideias começam a surgir, ideias que beneficiam outras pessoas, ideias que resolvem dificuldades reais, ideias que tornam a vida de alguém melhor. E quando essas ideias são colocadas em prática com persistência, prosperidade começa a aparecer. Outro sinal de que a mente está operando nesse nível é a capacidade de manter visão positiva mesmo em momentos difíceis. Isso não significa negar problemas. Significa acreditar que cada problema contém uma semente de oportunidade. Hill repetia frequentemente que toda adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente. Mas poucas pessoas treinam a mente para procurar essa semente. Quem desenvolveu o filtro mental da prosperidade procura automaticamente. Isso cria algo poderoso: esperança estratégica. Esperança estratégica não é ilusória. Ela é baseada na compreensão de que desafios fazem parte de qualquer jornada significativa. Outro ponto importante surge nesse estágio. A pessoa passa a se cercar de pessoas que também possuem mentalidade de crescimento. Hill chamava isso de mastermind. A ideia de que duas ou mais mentes trabalhando em harmonia cria uma força mental muito mais poderosa do que uma mente isolada. Quando alguém se conecta com pessoas que também pensam grande, algo interessante acontece. Ideias se multiplicam, perspectivas se ampliam, soluções aparecem mais rapidamente. Esse ambiente acelera o crescimento. Outro elemento fundamental do filtro mental da prosperidade é a autoconfiança. Não uma autoconfiança arrogante, mas uma confiança baseada em preparo. Quando alguém treina a mente constantemente para pensar em crescimento,
começa a desenvolver uma identidade diferente. Deixa de se ver como alguém limitado pelas circunstâncias. Passa a se ver como alguém capaz de aprender, adaptar e construir algo maior. Essa identidade influencia cada decisão, influencia cada escolha, influencia cada ação, e ao longo do tempo, essa identidade se transforma em realidade. Hill dizia que a mente humana é o ponto de partida de toda a riqueza. Tudo começa com um pensamento, mas esse pensamento precisa ser cultivado, precisa ser protegido, precisa ser fortalecido. É exatamente isso que o filtro mental da prosperidade faz. Ele protege ideias que criam crescimento. Ele bloqueia pensamentos que sabotam progresso. Ele fortalece convicções que alimentam ação. E quando esse filtro se torna parte permanente da mente, algo extraordinário acontece. Prosperidade deixa de ser uma possibilidade distante. Ela começa a se tornar inevitável, porque a mente passou a operar em um nível completamente diferente. Mas existe ainda um último entendimento que Napoleon Hill considerava essencial. Um entendimento que transforma completamente a relação de uma pessoa com dinheiro, sucesso e realização. E é exatamente isso que vamos revelar agora. Existe um entendimento final que Napoleon Hill descobriu após estudar centenas de pessoas extremamente bem-sucedidas. Esse entendimento é simples, mas ao mesmo tempo extremamente profundo. Prosperidade não é apenas algo que acontece com algumas pessoas especiais. Prosperidade é consequência de um padrão mental específico. Quando esse padrão mental se instala dentro de alguém, a vida começa a responder de maneira diferente. O mundo externo passa a refletir o mundo interno. E isso acontece porque todas as decisões começam a ser influenciadas por um novo tipo de pensamento. A maioria das pessoas acredita que dinheiro cria mentalidade de prosperidade. Mas Hill descobriu exatamente o contrário. A mentalidade de prosperidade é que cria o dinheiro. Primeiro vem a forma de pensar, depois vem a forma de agir, depois vêm os resultados. Esse processo pode levar tempo, mas ele é extremamente consistente. Quem instala dentro da mente o filtro correto, começa a tomar decisões diferentes da média. Enquanto muitos escolhem segurança absoluta, essas pessoas escolhem crescimento. Enquanto muitos evitam riscos completamente, essas pessoas aprendem a calcular riscos. Enquanto muitos desistem diante da primeira dificuldade, essas pessoas persistem. E ao longo do tempo, essas pequenas diferenças criam uma distância enorme entre quem prospera e quem permanece estagnado. Hill dizia que o maior poder que um ser humano possui é a capacidade de dirigir os próprios pensamentos. Quem domina os próprios pensamentos, domina as próprias ações. E quem domina as próprias ações, começa a moldar o próprio destino. Esse é o verdadeiro significado do filtro mental da prosperidade. Ele não permite que pensamentos destrutivos dominem a mente. Ele não permite que dúvidas constantes sabotem decisões importantes. Ele não permite que o medo paralise o avanço. Em vez disso, ele fortalece convicções, fortalece visão, fortalece coragem. E quando esses elementos se combinam, algo poderoso começa a acontecer. A pessoa passa a agir com clareza, passa a enxergar oportunidades que antes ignorava, passa a desenvolver habilidades que antes não imaginava possuir. Hill acreditava profundamente que a riqueza começa com um pensamento dominante, mas esse pensamento precisa ser alimentado diariamente, precisa ser reforçado, precisa ser protegido, porque o mundo está cheio de influências que tentam enfraquecer ideias grandes, comentários negativos, dúvidas externas, medos coletivos. Quem não possui um filtro mental forte acaba absorvendo essas influências. Mas quem desenvolve esse filtro aprende a selecionar cuidadosamente aquilo que permite entrar na própria mente. E essa seleção cria poder, poder mental, poder de decisão, poder de direção. Quando alguém chega nesse ponto, a relação com o dinheiro muda completamente. Dinheiro deixa de ser um objetivo desesperado, passa a ser uma consequência natural da criação de valor. Hill observou que praticamente todos os grandes realizadores estavam profundamente comprometidos em criar algo útil para outras pessoas. Eles resolveram problemas, criaram soluções, ofereceram algo que melhorava a vida de alguém, e como consequência disso, prosperaram. Esse é um princípio universal. Quanto mais valor você cria, mais prosperidade tende a aparecer. Mas para criar valor de verdade, a mente precisa operar em um nível elevado. Precisa acreditar que é capaz. Precisa acreditar que pode aprender. Precisa acreditar que pode crescer. Esse tipo de crença não surge por acaso. Ela é construída, é treinada, é fortalecida todos os dias. E é exatamente isso que o filtro mental da prosperidade faz. Ele protege sua visão contra pensamentos limitantes. Ele fortalece sua convicção quando surgem dificuldades. Ele mantém sua mente focada em crescimento mesmo quando o ambiente ao redor está cheio de dúvidas. Hill dizia
que qualquer pessoa pode transformar completamente sua vida ao assumir controle total da própria mente. Essa é uma das maiores descobertas da história do desenvolvimento humano. Você pode escolher os pensamentos que deseja cultivar. Pode escolher as crenças que deseja fortalecer. Pode escolher a visão que deseja construir. E quando essas escolhas se tornam consistentes, a realidade começa a se alinhar com elas. O mundo externo passa a refletir o mundo interno. Por isso, talvez a pergunta mais importante que você possa fazer agora seja esta: que tipo de pensamentos você tem permitido permanecer na sua mente? Eles fortalecem sua visão ou enfraquecem sua confiança? Eles alimentam crescimento ou alimentam medo? Porque no final das contas, a prosperidade começa exatamente nesse ponto. Dentro da mente. No momento em que você decide instalar um novo filtro mental. Um filtro que seleciona ideias que constroem, que bloqueia pensamentos que sabotam e que fortalece convicções que criam um futuro maior. E quando esse filtro começa a operar dentro de você, algo extraordinário acontece. A vida começa a abrir caminhos. Oportunidades começam a aparecer. Ideias começam a surgir. E pouco a pouco, aquilo que antes parecia distante começa a se tornar possível. E então possível se transforma em realidade. Napoleon Hill costumava dizer que a maior revolução que uma pessoa pode realizar na própria vida começa no momento em que ela decide assumir controle completo da própria mente. Essa decisão muda tudo, porque a mente humana funciona como um campo fértil. Tudo que você planta nesse campo tende a crescer. Se plantar medo, crescerá insegurança. Se plantar dúvida, crescerá indecisão. Mas se plantar visão, crescerá a possibilidade. Hill descobriu que pessoas extraordinárias tratam seus pensamentos como sementes extremamente valiosas. Elas observam cuidadosamente aquilo que permitem entrar em suas mentes. Selecionam ideias, cultivam crenças construtivas e repetem mentalmente visões que fortalecem sua direção. Esse processo cria um efeito poderoso no subconsciente. O subconsciente começa a aceitar essas ideias como realidade futura. E quando isso acontece, o comportamento começa a mudar. A pessoa começa a agir de forma mais confiante. Começa a buscar oportunidades com mais atenção. Começa a perceber soluções que antes pareciam invisíveis. E pouco a pouco essa nova mentalidade começa a moldar o ambiente ao redor. Hill afirmava que a riqueza verdadeira nasce da combinação de 3 elementos fundamentais: desejo intenso, fé aplicada, persistência contínua. Quando esses 3 elementos são sustentados por um filtro mental forte, algo extraordinário acontece. A mente começa a trabalhar continuamente em direção ao objetivo, mesmo quando você não está pensando conscientemente sobre ele. O subconsciente continua processando ideias, continua buscando caminhos, continua conectando possibilidades, e com o tempo, esses processos internos começam a produzir resultados externos. Por isso Hill afirmava que a verdadeira batalha da prosperidade acontece dentro da mente. Quem vence essa batalha interna começa a vencer também no mundo externo. 8 sinais de que o filtro mental da prosperidade já está ativo em você. Existe um momento na jornada de crescimento em que a mente começa a operar de maneira diferente da maioria das pessoas. Não é algo que o mundo percebe imediatamente. Mas dentro de você, mudanças profundas começam a acontecer. Napoleon Hill dizia que antes de qualquer prosperidade aparecer na vida de alguém, certos sinais começam a surgir na forma de pensar, decidir e interpretar a realidade. Se você reconhece esses sinais em si mesmo, significa que algo muito poderoso já começou a se mover dentro da sua mente. Aqui estão 8 sinais claros de que o filtro mental da prosperidade já começou a se instalar em você. Você já não aceita mais pensar pequeno algo dentro de você. Começou a rejeitar automaticamente ideias limitantes. Pensamentos como: isso é impossível, isso não é para mim, isso só acontece com os outros. Já não parecem mais verdade absoluta. Sua mente começou a buscar possibilidades maiores, e quando a mente deixa de aceitar limites antigos, novos caminhos começam a aparecer. Você começou a questionar crenças antigas. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como: dinheiro é difícil, rico é ganancioso, prosperar é para poucos. Mas agora algo dentro de você começou a questionar essas ideias. E quando crenças antigas começam a ser questionadas, um novo espaço mental se abre. E nesse espaço surgem novas possibilidades. Você começou a observar pessoas bem-sucedidas de forma diferente. Antes, talvez você comparasse sua vida com a delas. Agora você observa com curiosidade. Você quer entender como elas pensam? Quer entender como tomam decisões? Quer entender quais hábitos desenvolveram? Essa mudança transforma inveja em aprendizado. E aprendizado acelera crescimento. Você começou a perceber oportunidades onde antes via apenas problemas. Esse é um dos sinais mais fortes. A maioria das pessoas olha para dificuldades e vê apenas obstáculos. Mas quando o filtro mental da prosperidade começa a operar, a mente pergunta algo diferente. Qual oportunidade existe aqui?
Essa pergunta muda completamente a forma como o cérebro analisa a realidade. E novas ideias começam a surgir. Você se tornou mais seletivo com aquilo que entra na sua mente. Conversas negativas começam a incomodar. Conteúdos que reforçam medo começam a perder interesse. Você começa a escolher melhor aquilo que lê, assiste e escuta. Essa seleção cria algo extremamente poderoso: proteção mental. E uma mente protegida cresce muito mais rápido. Você começou a valorizar a evolução mais do que resultados imediatos antes. Talvez você buscasse mudanças rápidas. Agora você entende que crescimento verdadeiro acontece passo a passo. Cada nova habilidade aprendida, cada nova experiência, cada novo aprendizado, tudo passa a fazer parte de um processo maior. E essa mentalidade cria consistência. Você começou a sentir uma confiança silenciosa. Não é arrogância, não é certeza absoluta, mas existe uma sensação interna de que algo está mudando. Como se você estivesse se aproximando de um novo nível de vida. Napoleon Hill chamava isso de convicção mental crescente. É quando a mente começa a acreditar que prosperidade é possível. Você já não consegue voltar a pensar como antes. Esse talvez seja o sinal mais importante. Depois que a mente se expande, ela não consegue voltar ao estado antigo. Ideias pequenas começam a parecer limitantes. Ambientes negativos começam a cansar. E dentro de você, surge uma vontade constante de crescer. Isso significa que seu nível mental mudou. Napoleon Hill dizia algo que poucas pessoas realmente entendem: prosperidade nunca começa no mundo externo. Ela começa dentro da mente. No momento em que você decide que não aceitará mais pensamentos que sabotam seu crescimento. No momento em que você começa a selecionar ideias que fortalecem sua visão. No momento em que você instala dentro de si um novo filtro mental. Um filtro que bloqueia dúvidas destrutivas. Um filtro que fortalece convicções. Um filtro que transforma dificuldades em aprendizado. E quando esse filtro começa a operar dentro de você, algo extraordinário acontece. O mundo começa a responder de maneira diferente. Oportunidades começam a aparecer, ideias começam a surgir, caminhos começam a se abrir. E pouco a pouco aquilo que antes parecia distante começa a se tornar inevitável. Porque no final das contas, a diferença entre quem prospera e quem permanece preso na mesma realidade não está na sorte, não está no lugar onde nasceu, não está nas circunstâncias. Está no filtro mental que cada pessoa escolhe instalar dentro da própria mente. E quando esse filtro muda, toda a realidade começa a mudar junto. Napoleon Hill costumava dizer que a maior revolução que uma pessoa pode realizar